Olá, meus irmãos, graça e paz, pastor Francisco José Vieira, pastor FJ. Gostaria de trazer uma reflexão hoje para os jovens. E para isso, vamos lá rapidamente em 1 Pedro 5, um dos versos de 5 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Do mesmo modo, vós, os mais jovens, sujeitai-vos aos presbíteros. Tende todos uma disposição humilde, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte. Queridos jovens, Pedro mostra como deve ser a sua vida dentro da igreja local e naquilo que diz respeito ao trato com os presbíteros, ou os pastores da igreja. Os jovens precisam, aqui segundo o texto, se sujeitar aos presbíteros. Eles precisam ser humildes uns para com os outros. Lembrando que Deus ele não tem parte com o orgulhoso, mas ele estende graça aos humildes. Mas Pedro também faz um chamado para os jovens, para que eles se humilhem diante de Deus, esperando a sua recompensa, não nos homens, mas esperando a sua recompensa na pessoa do próprio Deus. O texto deixa isso claro. Jovens, sujeitai-vos aos presbíteros, ou seja, se coloque debaixo. Se sujeitar é se colocar debaixo da liderança dos pastores da igreja, é entender que aqueles homens mais velhos, aqueles homens que foram pela própria igreja, por vocês mesmos, levantados para que vocês pudessem ser pastoreados por esses homens. A ideia desse texto é que, de fato, você confie nos pastores, se coloque debaixo dessa liderança. Não uma liderança cega, mas uma liderança bíblica. E o texto deixa claro qual é a responsabilidade dos jovens. É se sujeitar aos presbíteros, é se colocar debaixo de, é fazer parte de. O que a gente vê muito hoje nesse século XXI é um bando de jovens caminhando por si mesmo, fazendo decisões, tomando decisões que não glorificam a Deus. Nós podemos ver muitos jovens dentro das igrejas locais vivendo um cristianismo não bíblico, um cristianismo autônomo. Nós podemos observar muitas das vezes jovens que não se submetem, não se sujeitam à liderança, ao presbitério da igreja, aos pastores da igreja, e acabam causando com isso grandes problemas na igreja local. Mas o texto deixa claro que você, como jovem, precisa se sujeitar. E não somente isso, Pedro continua dizendo, tende todos uma disposição humilde uns para com os outros. E aí eu quero trazer aqui uma frase de Alistair Begg, no livro dele, A Devocional para a Vida, que diz assim, um dos maiores obstáculos não é tanto o ódio quanto o amor próprio. Estamos inclinados a uma atitude de presunção que vai completamente contra o caráter do nosso Senhor. E nossa falta de humildade se torna um obstáculo para que nos impede de experimentar harmonia com aqueles que nos rodeiam. A humildade genuína não toma o banco da frente ou começa com eu o tempo todo. Ou seja, irmãos, nós precisamos ter humildade um para com os outros. Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Queridos, o que fica claro aqui é que Deus sempre vai rejeitar um público. Mas Deus tem um outro público que Ele estende graça. Para quem que Ele estende graça? Para aqueles que são humildes. Jovens, sejam humildes. É isso que Deus está querendo falar por meio dessa palavra. Sejam humildes. Se sujeitem aos seus pastores. E por último, Ele diz, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Irmãos, jovens, é isso que Deus quer trazer para vocês nesse dia. Que vocês entendam que sempre a resposta vem de Deus. E nós somos chamados a nos humilharmos diante de Deus. Você que é jovem tem missões a cumprir. Você precisa se sujeitar aos seus presbíteros. Você precisa ser humilde uns para com os outros. Você precisa entender que Deus, Ele resiste, Ele se opõe aos orgulhosos e arrogantes. E Ele chama vocês a se humilharem sob a poderosa mão de Deus. Você tem feito isso?
Como que você que é jovem tem lidado com relação a essa lista de obrigações que você precisa ter dentro da sua igreja local e para com o seu próximo e para com os seus pastores? Pense nisso. Que Deus possa guardar o seu coração e que nessa caminhada difícil do Evangelho, que possamos buscar, por meio de uma vida submissa, humilde, a verdadeira humilhação diante de Deus, que vale a pena para a vida daquele que é jovem e que é crente. Deus abençoe.